E a gente começa o programa repercutindo uma matéria bombástica que foi divulgada ontem no RO Record. Corpo de criança recém-nascida desaparece misteriosamente do hospital de base em Porto Velho. O que será que aconteceu? Será que essa criança foi levada para algum outro local? Disseram que a criança tinha morrido, mas parece que o corpo não apareceu. Se não apareceu o corpo, a criança não morreu. Se a criança não morreu, deve estar em algum lugar. Mas em que lugar? E quem levou? E com que objetivo? Chega aqui. Vamos lá. Balança! Depois de meses ansiosos pela chegada do filho Nicolas e da grande frustração da morte do bebê, este casal se vê envolvido em uma história cheia de mistérios. Com quase uma semana do nascimento da criança, eles não tiveram nem o direito de sepultar o filho, pois o corpo desapareceu do hospital de base de Porto Velho. Primeiro filho, esperando aquela expectativa toda, aí descobri que o bebê morreu. Aí tá, você até fica meio triste e tal, mas você vai acabar se conformando. Mas depois descobri que o corpo sumiu. E tipo assim, a gente não sabe se ele tá morto ou se ele tá vivo. Tem uma grande possibilidade dele estar vivo ainda. Marcele Nights veio com a mãe, dona Irenilda, do município de Cujubim, que fica a 220 quilômetros de Porto Velho. Como o trabalho de parto estava avançado, ao se aproximarem de Candeias, que fica a 20 quilômetros da capital, foi decidido fazer o parto no hospital daquele município. Chegando lá, o bebê já estava nascendo. Fez o meu parto lá, com o Dr. Lauro. O bebê nasceu bem, chorando, sadio. E o doutor pegou e falou assim pra mim: mãe, esse bebê tá bem, mas ele precisa ir pra incubadora, porque ele é prematuro ainda. Aí ele pegou e saiu com o bebê na frente pro Cosme e Damião. E eu fiquei fazendo os cuidados lá. O bebê Nicolas chegou aqui no Hospital Infantil São Cosme e Damião por volta das 10 horas da manhã de quinta-feira. E ficou sempre em companhia da avó até as 4 horas da tarde. Aqui para a maternidade particular Regina Passes, onde, de acordo com o corpo clínico que lhe atendeu, faleceu por volta das 18 horas. Ela não deu nenhuma explicação, não, porque a criança faleceu. Só pegou e falou que morreu e apresentou minha mãe para a enfermeira lá, falando que a enfermeira Diana ia cuidar dos procedimentos de praxe para ela ser encaminhado para o HB, porque é lá que tem a câmera fria. Se a família achou estranho o fato da criança ter morrido logo depois de um parto onde não foram apresentados problemas, de acordo com o médico que atendeu o caso, eles teriam outro fato que tornaria o caso ainda mais misterioso. O corpo da criança, que teria entrado por esse portão para ficar na câmara fria do hospital de base, desapareceu. A avó, que chegou a ficar algumas horas com o neto antes de sua morte, disse que ele não parecia ter nenhum problema. Estava bem, super bem. Ele estava lá dentro naquele quarto de sala e eu estava sentado do lado da caminha dele. Ao chegar no hospital de base, dona Irenilda acompanhou as duas pessoas que estavam, segundo elas, com o corpo da criança enrolado em um pano. Mas a avó não pôde entrar e não mais foi autorizada a ver o corpo do neto. Avó, pode descer, você segue em frente, você chega lá na maternidade onde sua filha está internada. Aí você vai ficar com ela. Eu fiz isso aí. E ela foi para outra direção com o bebê. Aliás, com o lençol branco, porque não sei se tinha bebê lá dentro, né? O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia e foi aberto um inquérito policial na DPCA, a delegacia especializada na defesa da criança e o adolescente. O delegado-geral da Polícia Civil, Pedro Mancebo, diz que várias pessoas já foram ouvidas. Já foram ouvidos familiares, hoje já está sendo ouvido pessoas da área da medicina e responsáveis pelo deslocamento, tanto de Candeias para cá, como do hospital de base para o outro hospital e o retorno, né, justamente para poder fazer uma linha de raciocínio e chegar a algum denominador comum. O pai de Nicolas, que não viu o filho depois de nascido, pede justiça. Essa história está muito mal contada, a gente quer justiça, quer saber, quer detalhe de tudo que está acontecendo. A gente vai fazer o possível e o impossível para achar essa criança. Com certeza é uma história muito mal contada. E eu vou repetir o que eu falei agora há pouco aqui. Se a criança morreu, por que não encontraram o corpo? Se não encontraram o corpo, a criança morreu.
E se a criança não morreu, onde é que ela está? E para onde levaram? Quem levou? Com que propósito? Tudo isso tem que ser levantado, tudo isso tem que ser investigado. Uma coisa eu sei, essa história não pode continuar desse jeito. Tem que ser esclarecida. E se tem algum culpado aí nessa história, tem que ser punido. E punido exemplarmente. Não estou aqui para apontar culpado, A, B, C ou D, porque eu não sei, isso é trabalho da polícia, do Ministério Público e da Justiça. Eu sei que o caso não pode ficar assim. Porque, o bebê morreu, sim, e cadê o corpo? Por que não entregaram o corpo do bebê pros pais, pra família dar um enterro digno pro menino? Alguma coisa tem mais nessa história aí. Se tem. E nós estamos atrás. E olha, já tem uma outra matéria bombástica envolvendo criança, nascimento de criança. Dessa vez, na maternidade municipal. Aguarde, tem mais uma bomba que vem por aí. Segura aí, que daqui a pouco eu vou falar pra você. E agora é exclusivo pra você. Criança recém-nascida morre em maternidade municipal aqui em Porto Velho. E os pais dizem que não tiveram o atendimento adequado para que o filho não morresse, para que não passasse por essa experiência negativa. Chega aqui. Balançar. O sonho de Dona Ana e seu Joel sempre foi em ter um filho. Planejaram a vinda do pequeno Calil com muito carinho. Na parede do quarto, as boas-vindas. Mas o destino não quis que fosse assim. O filho, tão esperado, acabou morrendo durante o parto nesta maternidade pública em Porto Velho. Toda vez que uma criança nasce, ali tem choro. Eu não escutei o choro do meu filho. Daí eu olhei pro médico do lado e disse, cadê meu filho? Ele disse, não, foram dar banho nele. Daí em diante, terminaram o procedimento da cirurgia, me levaram para a sala do lado, de repouso, e eu vi quando meu esposo entrou. Já me falando que a gente não ia levar nosso filho para casa. Chegando no dia marcado, ou seja, um dia depois do previsto para dar à luz, a cesariana foi feita. Mas para a tristeza, o filho acabou nascendo morto. Pedi para transferir à noite, quando nós estávamos lá, ainda no dia 21, que foi marcada a cirurgia, às 20 horas da noite. E me disseram que não tinha como fazer essa cirurgia. Meu filho era grande, 4 quilos, passava de 4 quilos, e não tinha como fazer a cirurgia. E era ir para casa e esperar. Fizemos de tudo pela criança, até o último momento. Quando disseram que não poderia fazer a cirurgia, até o momento que ela entrou lá, já digo atrasado, e perdi meu filho, entregaram meu filho na maternidade já morto. Para os pais, a demora no procedimento do parto e a negligência médica pode ter sido a causa da morte do bebê, já que a mãe e nem a criança apresentavam qualquer problema de saúde. Procurado por nossa equipe, a médica que acompanhou Ana durante todo o pré-natal confirmou que nem a mãe e nem o pequeno Calil tiveram problemas de saúde ao longo do pré-natal. Uma paciente que teve um pré-natal normal, realizou 9 consultas de pré-natal. Nas 9 consultas foram realizados os exames preconizados pelo Ministério da Saúde para um acompanhamento pré-natal. Ela realizou todos os exames dela sempre sem alterações. Era uma paciente sem hepatite B, sem hepatite C, sem sífilis, sem HIV, que são as principais infecções para as quais a gente pede sorologia durante o pré-natal, sem alterações de pressão ou glicemia. No atestado de óbito fornecido pela maternidade, a causa da morte é desconhecida. Ao chegar aqui para buscar o filho para ser sepultado, o pai teve uma surpresa. Ficou sabendo que o corpo da criança estava jogado ao lado do lixo hospitalar da maternidade. Quando eu fui buscar o corpinho do meu filho, que a funerária foi lá comigo retirar o corpo do filho, nem sequer sabia onde estava a criança. Eu fui, o vigilante estava lá de plantão, foi com nós, uma menina que trabalha na limpeza, foi lá com nós por trás. Quando eu fiquei mais indignado ainda, que meu filho estava numa sala onde fica um monte de lixo, só a criança lá. Como uma sala, não sei, não posso filmar, uma sala de lixo hospitalar. Fica lá a criança, o próprio agente funerário que estava comigo, falou, rapaz, se eu quiser arrumar a criança, pega, é seu filho, pega, arruma a criança, preparar para seguir com o enterro. É uma coisa que eu considero, fico sem palavras, saber que uma maternidade não tem sequer um necrotério. Fomos procurar a direção da maternidade, mas ninguém quis falar sobre o caso. Sem saber que estava sendo filmada, esta funcionária confirmou que o corpo da criança estava sim em cima de uma pedra e não em uma sala de necrotério.
É porque a pedra onde nós colocamos, a pedra onde a gente coloca os cachorros, né, os esgotos, que na casa aqui é o que acontece, ele fica num local lá no fundo e realmente tem um negócio de depósito, mas é do outro lado, não tem nada a ver. Com tanto descaso, a dor maior é saber que nada poderá ser feito para trazer a vida do pequeno Calil de volta. Mas o sentimento dos pais agora é apenas um, de revolta com o descaso da saúde pública de Porto Velho. Justiça para que não aconteça com outras mães. A gente planeja muitas coisas com o filho. E acontecer isso. Indignação, revolta. Mais detalhes no RO Record de hoje, tá certo? Mais detalhes do RO Record. Olha, ganhador da promoção de hoje, coloca aí, ganhadora, quem ganhou? Jaqueline de quê? Jaqueline Ribeiro de Moraes, é isso aí? Jaqueline Ribeiro de Moraes, parabéns pra você, obrigado a todos pelo carinho da audiência. Balanço Geral volta amanhã. Tchau!